uma pera. O que aconteceu aqui? Aquela mordida foi além da capacidade. Você não concorda? Por que precisava daquilo? O que eu fiz? Eu dei uma mordida maior do que eu consigo mastigar. E fiquei aqui, ó. Gabi, o que isso tem a ver com inglês? Simbora, meu povo, vamos começar o Esquenta para o Fluência Sim. Está chegando, segunda-feira já começa a nossa semana incrível. Esse aqui é só um preparo, entendeu? É só um esquenta, um aquecimento, porque eu preciso. Na verdade, eu necessito que você chegue lá na segunda-feira melhor preparado para receber todo o conteúdo que eu vou compartilhar com você. E aí eu começo esse encontro de hoje, né? Você viu? Gente, nada é em vão aqui, tá? Nada em vão. Olha o tamanho da mordida aqui, gente. Vou dar um zoom, ó. Olha aqui, gente, o tamanho das... Precisava, Brasil. Não precisava, né? E o que isso tem a ver com at, in, to, for, que é o assunto de hoje? Quando usar essas palavrinhas em inglês? Bom, se você já estudou inglês antes, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua jornada, ou ainda até hoje, você passa por essa dúvida. Caraca! Quando é que eu uso cada uma dessas palavras? E aí, se você está começando agora do zero, né? Todo esse evento, esse esquenta, ou fluência assim, também é para quem está começando do zero. Você pode nunca ter visto essas palavras antes e tá tudo bem. Beleza? O ponto é o seguinte. Bite off more than you can chew. E essa é uma expressão, já vamos começar aqui com extra vocabulary, tá? Peguem papel e caneta, tá, gente? É pré-requisito para você poder me assistir aqui. Algum lugar para você poder anotar tudo isso que a gente vai aprender no dia de hoje. Bite off more than you can chew. Eu amo essa expressão. E principalmente nos dias de hoje, a gente vê isso acontecendo demais da conta. As pessoas biting off more than they can chew. Que diacho é isso? Parece que isso aqui tá... Porque essa palavra chew, ela é muito engraçada, né? Parece que é outro idioma, é outra língua, né? Mas aqui, ó, é você abraçar o mundo com as pernas. Gabi, mas cadê aqui mundo? Não tem a palavra mundo. É porque para eles, né, a tradução literal ficaria assim: morder mais do que você consegue mastigar. Agora você pegou, Brasil? A gente já começa com o mega do ensinamento aqui, né? Quer dizer, olha o que isso aqui tem a ver com at, in, to, for. Por que existem tantas... Me fala aí se você já passou por essa frustração, essa perdição em relação a essas palavrinhas. Se sim, manda pra mim aí no chat. Eu quero ver aí como é que tá a galera pra pegar esse termômetro de vocês. A produção vai passar aqui no ponto, aqui, ó, a informação. Eu vou deixar ele aqui de um gray. Bite off more than you can chew. Morder mais do que você consegue mastigar. E aí, produção, tem muitos eus? Muito eu. Muito eu? Pois é. E, gente, por que isso acontece? Isso acontece porque você está mordendo mais do que você consegue mastigar. Ou melhor, você está mordendo mais do que o seu cérebro consegue mastigar. Olha que loucura. Quer dizer... estratégia ineficiente. Você está estudando, pelo menos até hoje, você estava estudando, vamos botar isso já in the past, você estava estudando isso de um jeito overwhelming, sobrecarregado e logo ineficiente, porque daí seu cérebro ele não consegue digerir aquilo dali. Aí você fica tipo que nem aquele cara lá do esquenta de ontem. Quem foi que assistiu? Em breve todos eles vão sair do ar para abrir alas para a Semana Fluência Sim. Então se organize para você poder assistir o que não foi assistido ainda por sua pessoa, beleza? Mas no esquenta de ontem, enquanto a gente falava sobre inglês com música para memorização, eu trouxe aquele videozinho, né, daquele cara que tava lá enchendo um balde furado. Ele tentando encher de água com a expectativa ali, né, com a boa vontade, com a intenção, encher um cesto todo furado. Quando é que ele iria conseguir encher aquilo dali? Nunca, né? Porque o que ele coloca pra dentro vaza. Então, quando eu pego esse at, in, to, for, e a lista ali é maiorzinha, tá? Que é porque eu escolhi essas 4 para poder apresentar para vocês qual que é a filosofia do DQD, do método DQD, que é um método de ensino de inglês, em relação a essas palavras. Por que para um aluno DQD fica tão... Por que ele consegue virar essa chave? O que acontece?
E aí ele entende esse universo, ele se liberta, né? Porque a gente fica meio aprisionado. Sempre volta naquela, caraca, eu estudo at and on for, to, mas dali 3 semanas eu já acho que eu não sei nada. Então é isso, você está mastigando mais do que o seu cérebro consegue, mordendo mais do que o seu cérebro consegue mastigar. Lindo, gente. Então isso aqui já é o pontapé inicial para o nosso encontro de hoje, para o nosso esquenta de hoje. Então, como que as pessoas se sentem, né, em relação a essas palavras? Eu perguntei isso lá no Gabi Modesto Teacher, lá no Instagram, para poder checar algumas coisinhas com vocês, né? E muitas pessoas mandaram o quê? Falaram para mim assim, ó, vê se você se identifica. Gabi, são palavras muito parecidas. E pelo fato delas serem muito parecidas, o que acaba acontecendo? Eu acabo ficando perdido. Nunca sei quando usar uma ou outra, parece que elas são ali, sei lá, gêmeas. Percebe? São palavras gêmeas. E sim, gente, realmente elas são muito parecidas, vocês vão ver aqui. Mas eu vou te falar que depois desse nosso encontro transformador de hoje, você vai se libertar em relação a essas palavras e o seu inglês vai, ó, dar mais uma destravada. Para quem tá chegando agora, ó, vai acontecer a semana Fluência, sim. É gratuito, é online, você consegue fazer de onde quer que você esteja. E vai ser uma semana inteira de aulas de inglês, PDF, cara, que é só o esquenta pra parada. E você vai aprender o método mais fácil e eficiente para entender, começar a entender o inglês e ter uma pronúncia maravilhosa. Falar com confiança. Então, se esse aqui é o seu sonho, se o seu objetivo é aprender inglês para desenvolver isso daqui, você está no lugar certo e estará também no lugar certo. Gabi, como que eu me inscrevo? Link na descrição. Primeiramente, por que aprender sobre essas palavrinhas at, and, to, for é importante para você poder aprender inglês de verdade, para você poder conseguir falar, entender o inglês e se tornar fluente? Eu quero que a gente imagine que essas palavrinhas, elas funcionem como se fosse uma cola, como se fosse um tipo de glue. Glue é a ideia de cola em inglês. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente pensa em montar frases em inglês, você vai precisar dessas palavrinhas para poder conseguir juntar uma palavra na outra. Só que aí, o que acontece? Se você, só por curiosidade, vai lá num tradutor, por exemplo, ó, deixei aberto aqui para mostrar para vocês. Se você vai lá num tradutor e joga aqui, por exemplo, a ideia de to, o que significa to? Você vai encontrar lá. Para, de, ao, até, em, do, no. Você joga for aqui, ó, aí você vai encontrar a tradução. Para também, por, durante, em relação a, devido a, em favor de, por causa... Você joga... Você entendeu? E aí isso vai acontecer também com when e com at. Então fica confuso. E aí, o que as pessoas costumam fazer? Lembra lá da ideia da pear, da pera? Elas tentam dar uma mordida maior que a boca. E aí, ficam querendo entender assim, hoje eu vou estudar o to. Quando usar o to? Quando usar o for? Por isso até que eu botei o nome da live dessa forma, porque é como as pessoas buscam isso. Mas eu tô aqui para poder te falar que não vai por aí, Bino, tá? Não é assim que você vai dominar essas palavrinhas, que você vai ficar com isso aí na ponta da língua. Quer dizer, conseguindo montar frases em inglês. É ou não é do seu interesse conseguir montar frase em inglês de forma natural, com confiança, montar frases em inglês com confiança. Percebe? Então... tá aí a importância do conteúdo de hoje, tá? E eu quero que a gente comece imaginando, então, a ideia do at. Olha que interessante. A Gabi me mostrou que um dos valores do DQD, lembra que eu falei pra vocês, né, que eu tô aqui pra ensinar método? Então, um dos valores do DQD, que é um método de ensino de inglês, é a gente sempre explorar uma intenção por vez. Então, veja, é o oposto do que as pessoas costumam fazer, né? E que muitos métodos por aí pregam, que é tipo assim, uma aula sobre at. Você abre um grammar book, você abre um livro de gramática, você vai encontrar lá 1 milhão, 1 trilhão de regras com mais 1 zilhão de exceções. Não tem como, gente. Realmente, aí eu tenho que defender as pessoas que são ensinadas dessa forma, né? Os alunos que são ensinados dessa forma, porque realmente não é culpa do aluno, e sim da estrutura do método, tudo bem? Agora, quando que fica interessante, por exemplo, você abrir um grammar book e começar a ver lá todos os usos de at e lá na teoria? Bom,
Se você tem só a curiosidade de dar uma consultada, aí eu acho ok, mas se você sabe separar uma coisa da outra, tá? Ou se de repente você já tá lá, já tá fluente e agora vai lapidar a sua fluência. E agora você vai de repente fazer uma prova de proficiência escrita e você precisa saber o nome da regra, percebe? Agora, se o seu caso é, tô começando do zero, Gabi, não sou fluente ainda, ou já estudei antes, tem algum tipo de bagagem, mas ainda não sou fluente, estou em busca da fluência no inglês, ei, Bino, não vá por aí. Vou por qual caminho, então? Vamos falar do jeito eficiente DQD. Quando eu te mostro o at aqui, eu não vou falar da translation dele. Eu vou lá para campo de batalha. E aí, o que vai acontecer? Eu saio do trabalho às 6 da tarde ou da noite nas segundas-feiras. E você? Que horas que você sai do trabalho? Eu saio do trabalho às 6 da noite nas segundas-feiras. Olha aí, pra galera iniciante. Então, vamos mais uma vez? I get off work at 6 p.m. on Mondays. Então, como que vai funcionar a cabeça de uma pessoa fluente em inglês? Aqui, olha só, gente, é uma tela em branco. Olha essa paz, olha essa organização e eficiência. Eu quero que você foque no seguinte. Para falar às tantas horas da noite, da manhã, da tarde, não importa, eu vou usar essa formulinha mágica de at com o número do horário. E aí vai começar a clarear para você o uso do at de forma fluente, que é o nosso objetivo aqui. I get off work at 6 p.m., para poder marcar o da noite aqui, at 6 p.m. on Mondays, quer dizer, nas segundas-feiras. Olha que lindo. One more example, mais um exemplo. Imagina só que eu falo para você que eu saio do trabalho às 6 todos os dias. Lembra o que a Gabi falou para você? Caraca, valores do DQD. Uma vez que eu entendo a estrutura, the sky's the limit. Isso também é libertador, ó, esse valor aqui também é libertador no quesito montar frases em inglês. Então, observa. Eu saio do trabalho às 6 todos os dias, não é só on Mondays. Vai sentindo o inglês daí. Então, eu vou falar o quê, ó? I get off work at 6 every day. Às 6. Tá vendo? Eu coloco o at e coloco o horário em seguida. Ah, Gabi, antes de números eu sempre vou usar o at? Não. E aí, quando você me pergunta isso, sabe o que tá acontecendo? Você tá com a cabeça do inglês de regra. E eu preciso que você se liberte disso, porque senão a tendência é travar. Ficar preso na grammar rule, a gente vai falar bastante sobre isso no Fluência Sim, tá? Eu, inclusive, vou mostrar pra vocês como foi a minha história com o inglês. Então, eu falo isso pra você hoje, ó, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos, né? E sei lá quantos anos que eu tenho contato com o inglês, porque antes de ser professora, eu tive lá minha jornada como aluna também, né? Até me tornar fluente. Mas o ponto é, antes de números, Gabi, eu uso at? Não. Eu tô falando pra você aqui de horário. Então, tem como ficar mais claro do que isso? Tem, gente. Sempre tem, né? E método DQD tá aí pra exatamente isso. Eu quero que você coloque no seu coração isso daqui. A formulinha, a intention, a intenção que a gente tá explorando aqui é a ideia do at sendo usado com um specific time. Olha, o momento vai por osmose aí, ó. Palavrinha fácil de memorizar essa, hein? Specific. Específico. Então, em tal hora específica, né? Às tantas horas. E eu falo qual que é o horário ali, botando o número. Então, veja, eu não tô falando pra você que antes de números, tá vendo? Uma regra generalista, não. Eu tô sendo bem specific. Eu tô sendo bem específica. So, at specific time. Vocês anotaram isso daqui? Lembra que tem que anotar, tá, gente? E aí, uma coisa interessante aqui, que não é o foco, né, do at, mas just out of curiosity, só por curiosidade, observa só. Eu saio do trabalho às 6 nas segundas-feiras. I get off work at 6 on Mondays. Todos os dias. I get off work at 6 every day. Viu? Uma vez que eu entendo a estrutura, the sky's the limit. Olha como é libertador. Olha como eu consigo colocar ritmo na hora de montar a frase. Observa uma coisa aqui, eu não tô falando palavrinha por palavrinha. I
get, off. Eu tô lidando com blocos. Vamos falar sobre color blocks lá no Fluência Sim também. Tudo bem? Então, aqui, uma pergunta que você pode ter é, Gabi, então para eu falar às tantas horas, né? Eu posso tanto botar o PM como não colocar? Sim. Né? Aqui teria que estar meio claro para mim se eu tô falando que é da manhã ou da noite. Porque o que acontece nessa frase? Fica aberto. Eu não sei se é 6 da manhã ou da noite. Então, eu teria que saber que, de repente, você trabalha lá, você não trabalha de madrugada para sair às 6 da manhã. Captou? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, pode tanto botar o PM como não colocar também e tá tudo certo. Então, a primeira coisa que eu quero que você tatue no seu coração e aí no seu material é isso. Eu posso usar o at, um dos usos dele, uma das intenções é quando eu tô falando at specific time. Lindo, maravilhoso? Lindo, maravilhoso. Mas eu não paro por aí. Isso aqui é uma coisa que a gente já tinha visto antes e eu tô só fazendo uma recap, na verdade, né? Eu só não tinha deixado destacado pra você que era por isso que lá naquela frase que eu mostrei o get off work, eu só mostrei o at 6. Concorda? E isso é lindo também. Olha que maravilhoso. Eu estou fazendo sempre uma recap. Então, a gente sempre tem dentro do DQD, gente, esse momento da recap, né? Que é esse momento da recapitulação. Então, sempre a gente vai estar recapitulando o conteúdo. Isso aqui é o quê? Essencial para a sua memorização. Então, eu sou uma líder, né? Para poder te guiar, que eu sou uma guia para você, que estou sempre valorizando e criando esse espaço para você poder fazer essa recap. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos ficar só aqui no at? Não. Como é uma aula para eu poder expor bastante conteúdo, né? A gente poderia ficar aqui, porque lembra? One intention at a time. Mas acaba que essa é uma aula mais expositiva também. Então, eu quero mostrar para você uma outra possibility. She got married at 25. Olha que interessante. She got married at 25. De novo, o at antes de um número. Aí você vai querer tirar essa conclusão. Ah, não, Gabi, então antes de números eu entendi. E veja, aqui não é um horário. 25 não é um horário, então quer dizer, é um outro uso diferente desse aqui. Mas também altamente útil para a fluência. Lembra que eu sempre vou te ensinar o que é essencial para a fluência. E vai ser bem fácil de você entender com o método DQD. Olha aqui, ela se casou aos 25 anos, né? Então, aqui a ideia de aos 25 anos, tá subentendido aqui. Então, ela se casou com essa idade. Fulano de tal fez tal parada aos tantos anos. She got married at 25. Anote aí este example, tá? Tá vendo? Eu sempre vou estar voltando nos assuntos com vocês, tá? Perfeito? Então, aqui, olha que interessante, né? A gente tem essa ideia do got married, que vai dar a ideia de se casar. No caso aqui tá no passado, né? Got married, se casou. Eu poderia aqui, então, falar que eu me casei aos 20 anos. E eu tô me colocando no vocabulário, porque foi a minha realidade. Eu me casei com produção quando eu tinha 20 anos. Então, ao invés de falar she got married, eu falaria o quê? I got married. I, não she mais. I got married at 20. Quer dizer, aos 20 anos. Tá vendo? E uma coisa interessante na tradução é que observa que eu não tô colocando a palavra years. Tá vendo? Não tô botando a palavra years, porque se você jogar no tradutor, como é que fala anos, você vai ver que é years. Não. Então, observe, aqui é aquele momento você que lute para aceitar isso aqui, porque não vai por osmose. Porque o que vai por osmose, né? Dentro do DQD a gente sempre fala isso. Outro valor do DQD, existem dois momentos. Que é o momento osmose, vai por osmose, e o momento eu que lute. Que é aquele momento que você só tem que aceitar para poder o que, Brasil? Para poder doer menos, entendeu? E aí deixar a coisa fluir. Fluência tá ligada também a essa capacidade de você saber deixar a coisa fluir. Olha que interessante. Então, I got married, né? Então, eu me casei. Eu vou tirar aqui, porque não é o foco. Eu tô só fazendo uma leve explanação para vocês. Mas eu não tô botando a palavra anos aqui. Tudo bem? Então, aqui para vocês, quem quiser a translation, tá aqui bonitinho. Entendido essa parte? Tá. Como que a gente pode, então, criar uma explicaçãozinha para facilitar o entendimento em relação a isso? Então, eu quero que você imagine isso. Olha aqui. O at sendo relacionado a age.
a idade. Quer dizer, com tantos anos ou aos tantos anos. Então, olha que incrível. At 25, aos 25 anos. At 20, com 20 anos. Por exemplo, aqui, ó, pra galera que é mais avançadinha, né, que já tem uma certa bagagem, você poderia falar assim, por exemplo, que eu comecei a estudar inglês com tantos anos. Entendeu? Aí você falaria assim, I started studying English at, I don't know, 31. Aos 31 anos. Então, esquece o início da frase, tá? Se você tá começando agora, eu quero só que você foque aqui. At 31. O que isso significa? Aos 31 anos. E aí você sabe agora por que esse at pode ser usado aqui, por conta desta intention, não por conta da tradução dele. Você começa a entender, então, esse caminho, você começa a ver, então, essa luz no fim do túnel? Porque, veja, se você for olhar num dictionary, você vai encontrar o seguinte, que at significa aqui, ó, aos, por exemplo, às 6 da tarde, né? Aos, em, no, na, de. Qual que é a correlação de uma coisa com a outra? Nenhuma. Então, o que eu gosto de falar? Beleza, o at tem essas traduções aqui, and so on. Amo falar isso. E assim por diante. Quer dizer, uma tradução infinita. Percebe? E aí, é uma palavra importante. Você tem que dominar. Por quê? E dominar isso daqui vai fazer com que você se sinta mais confiante para montar frases em inglês. E logo conseguir falar inglês. Percebeu, então? Então, olha como as coisas começam a se conectar. Tá bem organizadinho isso aqui, né? Já deixa seu like aí, se você gostou dessa primeira etapa. Por que é importante deixar o like, Gabi? Porque, olha só, quando você deixa seu like, o YouTube, ele olha e fala assim, caraca, a galera tá curtindo, esse conteúdo tá bem útil. Vou encaminhar esse vídeo para mais pessoas poderem assistir também, mais pessoas que se interessarem pelo inglês, porque isso aqui é útil. Então, já dá este help e deixa o seu like aqui, tá? Entendemos o at? Entendemos. Aí, então, a gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre o universo do an. An. Olha só. And, cuidado que não é in, tá? Eu não faço um i sorridente. Vamos já aplicar aqui uma técnica barra-barra? Para quem não sabe, TBB, técnica barra-barra, é uma das técnicas do método DQD que te ajuda a ter clareza automática em relação à pronúncia do inglês. Tudo bem? Então aqui, ó, eu quero que você imagine que é um izinho fechado. Observa só esse código aqui de pronúncia, tá? Lembrando uma coisa importante que vocês sempre me perguntam, TBB, gente, não é transcrição fonética. É melhor do que isso. Olha que maravilha. TBB é melhor do que transcrição fonética. Por quê? Vai direto ao ponto. Você não tem que ficar aprendendo um monte de letras. Não sei se você sabe o que é transcrição fonética, mas no dia que você acessar um dicionário, você vê que tem umas letrinhas, um código mó louco lá. Aqui não. Aqui mostra como que o nosso cérebro brasileiro enxerga os sons do inglês. E fica muito claro, ó. And. Então, observa, não é in, não é um i sorridente. Não, é and. Fechadinho. Tudo bem? Então, fica um TBB aqui de bônus para vocês poderem ir ganhando também, apesar que não é o assunto de hoje, né, pronúncia, mas para você ir ganhando essa autonomia e confiança em relação à pronúncia, tudo bem? I get nervous when I have to speak in public. Eu fico nervosa. I get nervous. Então, quando eu quero falar essa ideia de ficar de tal forma, eles costumam botar o get. Tá? Então, get nervous. Eu fiquei preocupada. Get worried. Eu fiquei empolgada. Get excited. E assim por diante. Tudo bem? Então, eu fico nervosa quando eu tenho que falar em público. E você? Do you get nervous when you have to speak in public? Então, se eu te perguntar assim, ó. Do you get nervous when you have to speak in public? Você fica nervoso ou nervosa quando você tem... Vamos botar esse exemplo extra aqui, ó. Você fica nervoso quando você tem que falar em público? Percebe? E aqui, o que eu tô querendo trabalhar com você, então? Em público. Aí, vamos só fazer, então, vamos entender uma parada aqui, porque você pode virar e falar assim, Gabi,
A pessoa que tá lá perdida, tá? Em relação a in, on, at, como você estava antes deste encontro de hoje. Ah, in significa em. In significa no, na. Não. Sai daí. Não quero que você pense nisso. Eu já vou te falar o que é que você tem que pensar. Ele vai entrar aqui, ó, a explicaçãozinha, tá? Mas primeiro vamos curtir isso aqui juntos. Observa. Eu fico nervosa. I get nervous. Quando eu... Ei! Eu nem percebi o que eu fiz aqui. Mas como eu tô toda hora te ensinando o inglês que é realmente usado, é super comum as coisas se repetirem. E viu o que aconteceu aqui? I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Olha a ideia aqui, ó. Quando eu faço tal coisa. O Justin, ele fala na música dele, né? O meu feeling, o meu sentimento, ele fica electric, wavy, quando eu ligo esse sentimento. When I turn it on. I get nervous when I have to speak in public. Quando eu tenho que falar em público. Então, o que a Gabi e o método DQD espera de você aqui, de forma organizada, é que você entenda isso. Quando eu tenho a intenção de falar em público, fazer algo em público quer dizer in front of other people, na frente de outras pessoas, eu vou falar in public. Eu vou usar essa fórmula matemática. Eu vou usar, I'm gonna use this combination of words. E este é o segredo, combinação de palavra. A galera fica numa noia de ficar só estudando palavrinha isolada. Ah, eu vou estudar o in, depois eu estudo o public. Não. In public. É isso que eu quero que você coloque na cachola. Beleza? Deu pra entender isso aqui então? Estão conseguindo acompanhar? I hope so. Eu espero que sim. Então, I get nervous when I have to speak in public. Do you get nervous when you have to speak in public? Perfeito, né? In public. É essa combinação de palavra. Perfeito? And. Olha o TBB aqui, ó. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em cada um deles, vou tentar lembrar, tá? E vou escolher uma das frases de cada um para poder aplicar uma técnica barra aqui e clarear ainda mais a pronúncia para vocês. Então, até agora, o que a gente tem que entender aqui? A Gabi me mostrou que o at significa no, na. Não, esquece isso. Ela mostrou o seguinte, que quando eu quiser falar at com time... Por exemplo, at 6 p.m. É legal você ter um exemplinho do lado, tá? Para poder te mostrar aquilo ali na prática. Eu uso at. Outra combinação com at é quando eu coloco at e a idade. Para poder falar com tal idade. Com tantos anos. Por exemplo, at 25. Aos 25 anos. É isso. É isso que você precisa saber de at aqui. Agora, in. O que mais que tem com in aqui, ó? Ela mostrou agora aqui. In public, essa combinação de palavras eu uso in. Não vai ser at. Porque, veja, quando você olha lá no dictionary, você encontra que o at significa em. E o in também significa em. E aí? Aqui, ó, se você olhar no dictionary, você vai encontrar lá. Em, no, na, dentro. And so on, e assim por diante. Então, não dá pra ficar só aqui. Entendeu? Porque tem tanta gente que estuda inglês há muito tempo, mas não consegue montar frase em inglês. Regra de gramática. Só tradução de palavra. Tá estudando do jeito errado, não tem como, gente. Tá estudando inglês de trás pra frente. Isso é uma loucura, tá? E eu fico muito mexida com isso. Por isso que eu falo com isso com muita fervorosidade, entendeu? Agora vamos lá, vamos explorar mais uma brincadeira com and. Também uma coisa extremamente useful, bem útil. É o seguinte, imagina que eu falo assim, bora ficar em casa hoje à noite e assistir um filme? O que você acha? Bora fazer isso? Let's stay in tonight and watch a movie. Eu vou tirar esse tonight daqui, tá? Pra não ficar confuso pra você. Let's stay in and watch a movie. Ao invés de ir pra festa e barulho, não. Let's stay in and watch a movie. O que isso significa? Bom, se você for traduzir literal ou botar num tradutor, enfim. Vamos ficar em, vamos ficar no, vamos ficar em... E assistir um filme. Você fala assim, faltou uma palavra aí, hein? Não faltou. Não faltou. Olha o que isso aqui significa. Vamos ficar em casa. Eu tiro esse hoje à noite daqui, hein? Vamos ficar em casa
e assistir a um filme. Oh, stay in, ficar em casa? É isso aí, Brasil. E isso é aprender inglês de verdade. Aprender o inglês que é realmente usado. Então, o que começa a ficar na nossa cabeça? Que quando eles querem falar a ideia de ficar em casa, um dos usos é eles usarem essa combinação. Stay in. Simples assim. Não vai por osmose, mas é simples assim. Stay in. Então, o que você tem que botar na sua cabeça, né? Qual que é o conhecimento? Stay in, ficar em casa. Simples assim. Beleza? Stay in. Quando eles falam isso, a ideia é de ficar em casa. Vamos exercitar essa estrutura aqui? Vamos ficar em casa. Deixa eu botar esse TBB aqui pra cima, tá? Vamos ficar em casa, ligar a TV e assistir a um filme. Vamos lá, eu falei pra vocês que mais do que preparar o material e dar a aula, o que eu gosto mesmo é de tomar o conteúdo do aluno, entendeu? E ver se ele fez o dever de casa, se ele anotou, se ele deu uma revisada ali no conteúdo. Let's stay in. E aí? Ligar a TV. How do you say that in English? It goes electric, wavy, when I turn it on. E eu mostrei para vocês ontem a ideia do turn on, que é esse ligar. Ligar a TV, turn on the TV. Aí, ó, TV vai para osmose. Tá vendo? O inglês, gente, é uma grande mistura de morde e assopra. Tem hora que você fala assim, what? Mas tem hora que você fala, caraca, TV é a TV. Let's stay in, turn on the TV and watch a movie. E assistir a um filme. Percebe? Então, o que a gente está vendo aqui? Que stay in, essa combinação de palavras. Ficar em casa. Então, eu não tô no in, é on, é em, no, nada e para. É muito além disso. Entendeu por que é inútil estudar desse jeito ultrapassado? In, o que significa? Ah, legal, entendi, pronto. Não vai conseguir montar a frase, não vai se sentir confiante nunca. Tudo bem? Então, ó, and, 2 usos do and aqui. Olha que lindo. Então, vamos lá, recap. A Gabi me mostra at 6 p.m., horário, às tantas horas. Recapitulação mais rapidinha. At tantos anos. At 25. Tal idade. In public. Outra combinação. Stay and and em casa. E aí dá pra gente incrementar isso aqui, tá, Brasil? Usando um pouquinho dos nossos... da técnica que eu apresentei ontem pra vocês, né, do método DQD sobre memorização, como que dá pra gente incrementar isso daqui? Bom, mostrei pra vocês. Desenhos. Olha aí, ó. At. Idade, porque você tá usando criatividade. Bota um bolinho lá, um aniversário. Porque não vai ficar só o bolo, né? Porque você fala, Gabi, acho que é uma coisa relacionada a bolo, então... Mas tem aqui. A imagem tá só ali auxiliando. Public, bota pessoas ali. Faz um desenho aí rapidinho que dê para poder exemplificar isso, ó. Stay in, uma casinha. Olha como eleva o grau de consciência para outro nível. Quando você coloca essa intencionalidade, gente, o seu cérebro ele memoriza isso daqui muito melhor. Por isso que, por exemplo, eu tava até com a plataforma do DQD aberta aqui, deixa eu ver se tá ainda. Pra mostrar pra vocês, ó, o Descomplica que Destrava, que é o meu curso completo de inglês, deixa eu mostrar pra vocês o PDF aqui, tá? Acho que tá dando pra ver aí na tela, né? Aqui, ó, a gente sempre tá associando com imagens, ó, imagens reais, assim, sabe? Então, a gente tá sempre colocando, isso aqui é da aula 1. E vocês estão vendo aqui, ó, passaporte em inglês, passport. Tem que ter bebê em tudo, gente. Passagem, ticket. Posso ver o seu May I see your? Eu sou suspeita para falar, mas eu sou completamente apaixonada. Os PDFs são incríveis das aulas. Todas as aulas no Descomplica que Destrava tem PDF. Por isso que é muito joia você assistir as aulas do Esquenta, participar de tudo e do Fluência Sim. Porque essa é uma oportunidade perfeita para você testar o método na prática. Ver se faz sentido para você. Já sentiu os resultados que o método vai gerar para você, para sua vida, para o seu inglês? Me testar como sua professora de inglês. E aí as informações do curso a gente vai passar tudo pra vocês ao longo dos próximos dias, tá? Não se preocupem, vocês estão mandando muita DM. Gabi, me responde, mas gente, é muita mensagem no Instagram pra poder responder, tá? Então, relax, que aí eu vou passar tudo direitinho pra vocês. Mas aqui, ó, lindo, maravilhoso, olha isso daqui que perfeito. Maravilha, só que a Gabi me mostrou aqui. Tem também o to e o for.
E aí o to e o for, eles entram mais ou menos numa dinâmica, na mesma dinâmica, só que o rolê deles é diferenciado, né? Porque enquanto o at e o in é em, no, na, enfim, várias outras coisas, o to e o for, ele tem uma pegada do para. Pô, vocês viram lá, né? O tanto de coisa que tem no to e no for. Só que a gente vai seguir a mesma dinâmica, meu povo. Afinal de contas, eu tô mostrando pra vocês aqui método, não é verdade? Então, observa só. Quando que eu uso to? Quando que o nativo, então, vai lá e faz o uso do to? Já que eu não posso, Gabi, achar que to é para e ponto final, porque vão ter trilhões de exceções. Beleza. Imagina só, então, que alguém fala algo para você em inglês, olha eu recapitulando aqui com você, e você não entende o que a pessoa disse. Você pode repetir isso, por favor? Ou de repente você não entendeu porque você não entendeu a explicação dela. Você pode explicar isso novamente? Enfim, se você está boiando porque eu estou botando esse exemplo, é porque eu mostrei isso para vocês em encontros passados. Eu não entendi, ó, lá na aula de get. I didn't get it. Can you explain that to me? Can you explain that to me? Você pode explicar isso para mim? Na verdade, lá no exemplo que eu tinha dado, eu tinha ficado assim, né? Can you explain that again? I didn't get it. Quer dizer, eu não entendi. Você pode, can you, explicar isso pra mim? Na verdade, tinha ficado, né? Você pode explicar isso novamente. Can you explain that again? Aqui eu adaptei. E eu coloquei aqui, ó. Você pode explicar isto para mim? Olha aqui, Brasil. Este para vai ser to, só que não significa que para é to. Você tá entendendo? Aqui, então, você já deve suspeitar, né? Eu quero que você coloque no seu coração que não é sobre o to de para. Eu quero que você coloque no seu coração que a ideia de explicar algo para alguém vai ser explain to someone. É essa combinação de palavra. Ah, não, usa to quando ele recebe. Usa to quando tá em movimento. Me dá até arrepio. Não vá por aí. Aí tem gente que bota uma pirâmide. Tem uma pirâmide famosa, não sei se você já viu. Uma pirâmide invertida, assim, que aí tem lá. In, on, me dá arrepio aquilo dali. Por quê? Quando você tenta pegar aquilo dali, gente, olha para aquilo dali, você tá fazendo isso aqui, ó. Mordendo mais do que você dá conta, do que seu cérebro dá conta de acompanhar. E aí seu cérebro começa a te falar assim, caraca, realmente é difícil aprender inglês. Não é difícil aprender inglês. É difícil aprender do jeito que você estava aprendendo. Aí realmente é complicado. É estudar inglês de trás para frente. Você imagina você pegar um livro, olha isso, imagina você pegar uma página de um livro. Aí começa lá, né? Era uma vez uma menina não sei o que. Você fala assim, não, just for fun, só por diversão. Eu vou ler aqui do final da linha pro início. Você vai entender alguma coisa? É tipo você começar a me chamar de Alerbag. Ah, não, é só pra me divertir aqui, Gabi. É só porque dá na mesma, né? Chamar você de Gabriela e Alerbag, porque Alerbag é o meu nome de trás pra frente. Vocês faziam isso quando vocês eram crianças, gente? A gente fazia isso quando era lá na minha escola. Mas enfim, anyways. Então aqui, eu não quero que você pegue que to é para. Olha só, você pode explicar pra mim? Então essa ideia de explicar pra mim, eu falo explain something to me. Você pode... Gabi, como é que eu falo você pode? Olha só. Você pode fazer tal coisa? Você vai usar o can you. Ai, que lindo, gente. Olha o inglês aqui. Can you? Can you explain that to me? Eu posso perguntar pra você. Você pode explicar pra mim? Quer dizer, can you explain to me? Can you explain to me como ligar essa televisão? Porque ela não tem botão, gente. Como é que liga essa televisão? Can you explain to me how to turn on this TV? Olha o tamanho dessa frase. E você já consegue ter entendimento, mesmo que você tenha começado o esquenta lá do zero de inglês. Por quê? Porque eu estou te mostrando o método eficiente. Clareia. Você olha e fala, caraca, anos-luz. Não estou simplesmente mostrando para você diquinha de inglês, palavrinha de inglês. Estou te mostrando como lidar com o inglês. Como construir esse lifestyle. Porque é isso que vai te fazer chegar na fluência. Isso é o mais precioso, mais até do que o conteúdo.
Então, quer dizer, você pode explicar para mim. Você pode explicar para mim como ligar essa TV? Olha que organização, gente, ó, vou dar um spoiler de Color Blocks, tá? Can you, quer dizer, você pode fazer tal coisa? Can you explain to me, né? Isso aqui tudo bonitinho, ó. Explicar pra mim, né? Que seria o me explicar. Can you explain to me como fazer tal coisa? Então, how to... Como fazer o quê? Turn on. Ligar. Can you explain to me how to turn on essa TV? This TV. Olha isso, gente. Can you explain to me how to turn on this TV? Você pode explicar para mim como ligar este ventilador? Esquenta 2. How to turn on this fan? Então, ventilador. Vou botar só assim, tá? Como ligar esse ventilador? Can you explain to me how to turn on this fan? Lindo, maravilhoso. Então, qual que é a moral da história aqui? Eu quero que você tatue no seu coração isso daqui. Que um dos usos do to, uma das intentions dele é quando eu uso a combinação de explicar, explain algo para alguém. Então, este para daqui vai ser to, mas não significa que to é para. Louco, né? Mas isso aqui vai mudar completamente a sua forma de lidar com o inglês. Can you explain something to someone? Can you explain that to me? Sei lá, a coisa que você estava falando. Can you explain to me how to turn on this TV? Então, explicar algo para alguém é explain to e não for. Perfeito? Deu para entender isso aqui então? Então, beleza. E aí, eu vou pegar dentro aqui do nosso encontro, de novo, se a Gabi tá me ensinando dentro do DQD a aprender o inglês que é realmente usado, eu vou conseguir encontrar tudo isso repetidas vezes. Por quê? Porque eu tô aprendendo inglês que é realmente usado. Então, quando a gente tá falando sobre o in public, olha o que rolou aqui, ó. To, né? Eu fico nervosa quando eu tenho que falar em público. Mas olha o to aqui, danado. I get nervous when I have to speak in public. Então, ao invés da gente olhar agora para o in public, eu quero que você olhe para o have to. Have to speak in public. E aqui a gente vai encontrar um padrão de uso do to também. Observou? Eu usei to, mas aqui não tem para. Viu só como que é libertador você desatachar uma coisa da outra? Por exemplo, imagina que eu falo pra você assim, ó. Vamos lá. Quando eu assisto filmes em inglês, pensa aí um pouquinho, eu vou dar um tempinho pra você, tá? Eu falei isso em outros esquentas e falei ali em cima. Quando eu faço tal coisa. Quando eu assisto filmes em inglês, vou botar até aqui a frase já em português, ó. Deixa eu botar aqui pra baixo. Peraí, deixa eu ver porque que ele não tá vindo aqui pra mim. Ah, tá, porque eu botei um exemplo a mais. Eu vou tirar esse exemplo a mais. Tá a conta exata aqui, ó. Quando eu assisto filmes em inglês, eu tenho que ligar as legendas. Eu tenho que ligar a legenda para eu poder acompanhar. Quando eu watch movies in English, I have to turn on the TV, no, the subtitles. As legendas. Quando eu, muito bem. Se você disse when I, arrasou. Ai, gente, que delícia. When I watch movies in English, I have to turn on the TV. The subtitles. Tudo bem? Então, olha que maravilha, né? Por que eu tô usando to aqui? Tenho que fazer tal coisa. Esse é o padrão que tá aqui, essa é a estruturazinha que a gente tá trabalhando aqui. Então, o que você precisa ter em mente é que, olha aí, ó, botei esse vermelhinho para mostrar uma obrigação, né? Então, ter que fazer tal coisa. Quando eu tenho essa intenção de falar, tenho que fazer tal parada, have to do something. Tenho que falar em público, have to speak. Tenho que ligar, have to turn on. Eu vou usar o to e não for. Às vezes tem pessoas que botam have for speak. Não, to. Quando eu quiser falar ter que fazer tal parada, have to
Do some. Ah, então você quer dizer que o to é o quê? Não. Nada a ver essa tradução. Eu pego aqui a intenção. Eu pego a intention. Tudo bem? Eu vou deixar aqui porque precisa caber aqui agora. Não coube ainda. Pera aí que eu ainda vou ter que dar mais um chubirei. Agora foi, Brasil. A louca da formatação não se aguenta. Pegaram aqui então? Tá bonitinho agora. When I watch movies in English, I have to turn on the subtitles. Pera, antes de eu ir pro for, at, in, lindo. Bora pro to, então. O que a gente tá vendo aqui de to? Primeiro eu quero que você tenha, então, na cabeça que, na hora de falar a ideia de explicar algo pra alguém, explain something to someone. Explicar algo para alguém. Explain something to someone. E ao mesmo tempo, que na hora que eu falo que a pessoa tem que fazer alguma coisa, eu vou botar um vermelho aqui de obrigação, ela have to do something. Ai, que lindo, gente. Que libertador. Olha o tanto de conteúdo aqui. Já posso falar um pouquinho sobre pronunciation, tá? Se vocês estiverem gostando do nosso encontro de hoje, já deixa o like aí. Senta o dedo no like sem murrinhagem de like. Tá, o to. O for, ele é um primo muito próximo do to. Mas não, eles não são gêmeos, não são irmãos. Se você sabe colocar ele no lugar dele, você vê, beleza, eles têm uma similaridade ali, mas eles não são nada de gêmeos. Tudo bem? For significa para? Não. Pegue uma bebida, né? Ou vá pegar uma bebida para o John. Então, a gente viu que esse get dá essa ideia de pegue ou vá pegar, mas eu quero que você observe aqui. O for sendo usado para. Só que, Gabi, você está sendo, então, hipócrita. Porque você falou que não era para eu associar o for no sentido de para, realmente eu não quero. Eu quero que você entenda essa malemolência. Pegar algo para alguém. Aí eu boto o for. Não é o for sozinho. Entenda, a frase de hoje é o seguinte. At, in, to, for. E todas essas palavrinhas assim, cola, palavras glue, palavra cola da frase, não faz verão. Essas palavras não fazem verão. Elas sozinhas, fracas. Elas precisam do contexto. É o que vem antes que determina, ou o que vem depois que determina se é for, to. Isso é libertador. Isso é libertador. Se você está começando do zero, maravilha, é bom que você já vai acelerar. Você não tem essas maniazinhas, esses traumazinhos com essa palavra. Se você já tem esse trauma, também tá tudo bem, tá? O que você vai fazer? You're gonna turn over a new leaf. Você vai virar a página. Get a drink for John. Ou como a gente tinha visto lá, né? Também eu tinha mostrado pra vocês isso. Go get, né? Vá pegar, também funciona assim. Ou só usar o get. Go get a pen for John. Então, vai pegar tal parada para alguém. Olha que lindo, gente. Então, aqui, ó, qual que é o nosso mapa mental em relação a essa intention, né? Olha que lindo. Vai pegar. Gostaram da criatividade? Eu quero que você exercite isso daí também. Isso é viver o inglês que eu falei pra vocês lá no início. A galera fica muito passiva com o inglês, gente. Isso me dá arrepio, sabe? Porque eu falo assim, não, que desperdício. Isso não é curtir a jornada. DQD é completamente sobre isso. Você aprender a curtir a jornada com o inglês. É uma delícia aprender inglês. É uma delícia ter resultado com o inglês. Então, olha, eu exercendo a minha criatividade e logo melhorando a minha memorização. Vai pegar tal parada. Aí eu botei assim. Faz uma mãozinha, uma setinha aí. Desenho simples. Não vai ficar na noia de querer fazer um desenho profissional que não precisa, tá? Pegar algo para alguém. Get, ou go get, tanto faz. Something for someone. É isso. For é usado quando fala de propósito, não sei o que. Não, isso fica confuso, pegar essas definiçõezinhas. Porque tem um zilhão de exceções. Tem um zilhão de usos que não se encaixam nessas definiçõezinhas prontas de livro de gramática. E que aí muitos professores ficam só reproduzindo isso que eles leram lá na gramática. Sem se colocar no lugar do aluno. Tanto que tem muito professor, gente, que tem dificuldade em usar essas prepositions. E tá tudo bem, tá? A gente tá sempre aqui para poder aprender, enfim, aprender uns com os outros. Mas isso aqui é até para também professores de inglês. Diz a taxa do Grammar Book para poder aprender isso daqui, porque senão vai frustrar. Beleza? Perfeito. Então,
For nesse sentido de pegar algo para alguém. E como você percebeu, a Gabi tá sempre mostrando dois, né? Dois tipos de uso para cada um deles, né? Para poder expor o conteúdo para você de uma forma eficiente. E aí, esse que eu peguei com muita alegria no coração, você já vai entender, tá? Primeiro porque é o nosso lema aqui, né? Fluência assim tá chegando. E aí, ontem eu contei pra vocês, né? O jingle. I got a feeling. That fluency assim is gonna be really nice. That fluency assim is gonna be really nice. Vai ser show de bola. Então, o que acontece? Tá na hora de você aprender a falar inglês. Tá na hora disso acontecer. Então, como que a gente falaria isso in English? Olha que interessante, vocês já vão entender por que eu peguei esse outro uso de for, tá? Eu falaria assim. It's time for you to learn how to speak English. It's time for you to learn how to speak English. Está na hora de você fazer o quê? Aprender. It's time for you to learn, aprender o quê? How to speak English. Passou da hora. Então, está na hora de você aprender a falar inglês. It's time for you to learn how to speak English. Você já vai entender porque que eu botei isso daqui. Primeiro porque eu queria dar esse recado para você. Mas observa. Quando eu falo então que está na hora de alguém fazer tal parada, eu posso usar essa combinação de palavras. It's time for you, porque você é a pessoa em questão. It's time for you to learn how to speak English. Perfeito? Por exemplo, a Fergie, ela tem uma música que ela fala Big Girls Don't Cry. Ela fala assim: mas tá na hora de eu ir pra casa, está ficando tarde. Então, por que eu peguei esse exemplo aqui, né? Porque na hora de falar essa ideia do ficar tarde, lembra lá em cima? Vamos ali comigo, bebê. Bebê, vamos ali em cima. A conta fecha. Eu fico nervosa. A gente viu que essa ideia do eu fico nervoso ficou get nervous. Ficar empolgada, get excited. Ficar tarde é get late. Get late. O horário tá ficando tarde. Percebe? E ela fala isso nessa música, então eu quis juntar essas duas coisas. Então ela fala assim, ó. But it's time for me to go home. It's getting late. Quem é dessa época dessa música, gente? Minha adolescência toda, isso aqui. Então, ó, está na hora de eu traduzir como um deu, tá? Está na hora da minha pessoa, de eu. Está na hora de eu ir pra casa, de eu ir embora. Está ficando tarde. But it's time for me to go home. It's getting late. Está ficando tarde. Massa, né? Muito top. E aí, ó, observa aqui, tá na hora de eu fazer tal parada, né? It's time for me. Você entendeu esse me aqui, porque eu botei como deu, né? De eu fazer alguma coisa. Então, observa aqui qual que é a fórmula matemática. A fórmula matemática é essa aqui. Está na hora de alguém fazer alguma coisa. Está na hora de alguém fazer algo. It's time for you. It's time for me to fazer o quê? Learn how to speak English. Go home. It's time for you to do what? Fazer o quê? Sei lá, vamos pensar em coisas que a gente viu aqui, né, ao longo desses esquentas. Tá na hora de você pegar a caneta, Brasil, que vamos começar o nosso encontro de hoje. Super útil. Você sente a mesma coisa que eu sinto? Porque às vezes eu posso estar louca sozinha. Você tá louca comigo aqui? Olha a utilidade disso, gente. Você aprende o inglês e consegue usar. Isso é muito mágico. Tá na hora de você pegar uma caneta. Por quê? Porque eu vou começar a passar o conteúdo. Falo isso lá no início da live. It's time for you to get a pen. Tá na hora de você ir pegar uma caneta. It's time for you to go get a pen. Because we're gonna start our lesson of the day. Porque nós vamos começar a nossa lição do dia. Olha o tamanho dessa frase. Olha como a gente foi construindo. Tá vendo? Eu quero perguntar uma coisa pra vocês aqui. Eu falei em algum momento sobre regras
de gramática. Grammar rules. Não quero te travar. Não quero te travar, eu quero que você tenha resultado. Então, eu venho te explicar aqui tudo, explicando para você a montar frases de forma correta, te dando essa autonomia sem ter que falar de grammar rules. It's time for you to do something. It's time for me to go home. It's getting late. Então, aqui, ó, to, o for, o que a gente viu ali primeiro? Tá, que quando eu falo, então, a ideia de pegar e pegar. Olha aí como fica fácil. E pegar. Então, você get something for someone. Essa combinação de palavras que você tem que... Aí, seu vizinho vai te perguntar, olha, aprendeu a usar o to, aprendeu a usar o for. Você fala, não. Não é que eu aprendi a usar o to e o for. Eu aprendi que explain something to someone. E have to do something. Eu aprendi que é get something for someone. Você não tem que aprender o to, o for, o in, o at. Você entendeu? Aí, lógico, com o tempo você vai ganhando experiência, malemolência, e isso aqui vai clareando cada vez mais pra você. Você vai ganhando mais bagagem, mais domínio. Até que chega uma hora que você sabe tanta combinação ali, né? Praticando aquilo dali, que aí você quase nunca vai ficar naquela dúvida. Mas eu posso ser honesta com você? Eu trabalho aqui, gente, com a honestidade e com o direto ao ponto. O que você acha? Que uma pessoa fluente em inglês, ela tem ou não dúvida com essas palavrinhas, vez ou outra? Caraca, será que aqui eu boto to ou for? Vez ou outra? Ela tem. É igual em português. Você nunca fica com dúvida? Caraca, será que aqui eu falo vou no, vou na, vou a ou ao? Será que tá certo? Acontece. Só que aí você tem que ganhar o quê? Uma maturidade, de novo, para você ter uma bagagem grande e você conseguir fluir no inglês, né? Porque se você não sabia, por exemplo, que at antes de age, stay in, se você não sabia disso daqui, você fica com um vocabulário pobre. Percebe? Repertório pobre. Então, a gente tem que ampliar esse repertório. E aqui, a ideia de, ó, tá na hora de fazer. Olha o que eu botei aqui, ó. Tá na hora de, bora. Mão na massa. Relacionada ao tempo, né? A ampulheta ali chegou, marcou, falou trim. It's time for you to learn how to speak English. Então, aqui, ó, está na hora de... Facilita a memorização isso aqui, não facilita? Principalmente para uma revisão depois. Ó, it's time for someone, tá na hora de alguém. It's time for you to do something, fazer alguma coisa. Inclusive, aqui teria um uso de to também, tá vendo? Ficou meio que um 2 em 1. Percebe? Gente, fala a verdade. Vocês sentem a mesma coisa que eu sinto? Olha essa organização aqui, gente. Olha como é satisfatório. O seu cérebro tá pulando de alegria por conta disso. E eu falei pra vocês que, como um bônus, eu iria aplicar uma técnica barra em cada uma dessas etapas aqui, né? Então, por exemplo, aqui no bloco do at, é bom que a gente vai recapitulando ainda mais, tá? Porque aí você se prepara pro nosso esquenta, que já vai ao ar amanhã, 8h05 da noite. Mas aqui, vou aplicar pra vocês a ideia do get married, tá? Vou botar o TBB aqui. Então, ó, eu me casei aos tantos anos. Então, aqui, olha como vai ficar fácil a pronúncia indo por esse caminho. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir botar isso aqui junto. Just a second, pra ir pra cima. Ai, bem melhor. Much better. Então, olha só. Eu me casei aos 20 anos. Como é que você pronuncia isso aqui? Married? Não. Olha só com TBB. I got married at 20. Olha aí, esse jeito prático de ver a ideia do 20. 20. I got married at 20. Não preciso falar mais nada. Imagina a vida de um aluno DQD. Imagina a vida de um aluno DQD que tem tudo isso daqui organizado. Olha isso daqui, ó. Por exemplo, window, seat, aisle. Would you like? Tudo mapeado. Isso aqui é do material, né? Deixa eu ver se eu tô com a plataforma aberta mesmo, ó, na aula 1. Acho que tá aqui. Olha só. Quando pega aqui, ó, na videoaula, durante a explicação, isso aqui dá aula 1 do básico, tá?
Então, esse PDF que eu mostrei era relacionado a ele. Olha aqui, ó. May I see your? Porque você pode falar assim, tá, Gabi, eu vejo o código, mas como que eu escuto o som? Olha aqui. A aula completinha aqui e tem o material PDF aqui embaixo, tá? Isso aqui é um pouquinho da nossa plataforma, mas depois eu vou mostrar isso aqui pra vocês em outras aulas, enfim, em outros esquentas, então relax, ok? Deixa eu tirar aqui então. Então, I got married at 20. Olha como é libertador. Vamos mais uma aqui, ó, nesse segundo bloco. Deixa eu botar pra cima. Então, do and, vamos ver aqui qual que eu vou escolher. Let me see. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, então, desse segundo bloco também, tá? Então, ó, vamos ficar em casa e assistir a um filme. Let's stay in and watch a movie. Então, ó, let's... Olha como vai clarear. Let's stay in and watch a movie. Olha aí. Let's stay in and watch a movie. Aí você vai falando cada vez mais rapidinho isso daqui, né? Mais natural. Let's stay in and watch a movie. Watch a movie. Quando a gente fala sobre técnica barra, efeito cotonete, né? A gente tá falando sobre outro valor do DQD, que é a existência de... Existe uma pronúncia quadrada, já comecei a mostrar isso pra vocês, e uma pronúncia possível, né? E muitos métodos ficam só na pronúncia quadrada, ineficiente. Fica assim, ó. Eu me casei aos 20. I got married at 20. Aí, quando você vai ver, por exemplo, aplicando, né, DQD, pensando nas pronúncias possíveis, eu vou te falar o seguinte, suaviza esse T. I got married e suaviza esse D também. I got married at 20. E aqui, at 20. At 20. I got married at 20. Ao invés de I got married at 20. Então, Gabi, você fez aleatório? Tipo, junta tudo aí, gente. Não. Existem padrões. É porque eu sei esses padrões de efeito cotonete. Igual aqui. Vamos ficar em casa e assistir a um filme. Let's stay in and watch a movie. A quadrada a pronúncia. Agora, mais possível. Mais natural. Let's stay in and watch a movie. Oh, let's stay in and watch a movie. Watch a movie. Por que eu conectei? Você vai descobrir depois. Beleza? Por que esse and aqui, ó? Cadê? Por que esse and aqui ficou assim, ó? And. Cadê o D? O que eu comi aqui? Tem explicação. Efeito cotonete te explica isso de forma bem clara, tá? Vamos ver um TBB aqui? Eu vou ter que chegar isso aqui pra cima, porque senão não vai caber. Ai, a louca da formatação não se aguenta, Brasil. Não se aguenta. Ei, muito conteúdo hoje, hein? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui um TBB. Vamos pegar essa aqui, tá? Essa aqui tá perfeita, apesar que vai ter que dar 2 linhas aqui, né? Então, eu vou ter que chegar um pouco mais para cima, alguma coisa aqui. Olha só. Quando eu assisto filmes em inglês, olha só. When I watch movies in English. Pausa. I have to turn on the subtitles. Vou botar aqui para baixo, tá? Para ficar mais organizado. Ó. When I watch movies in English, I have to turn on the subtitles. Tá cortando aí, né? Deixa eu botar pra baixo aqui, peraí. Vou botar ele todo pra baixo. Vem comigo. Olha aqui. When I watch movies in English, when I watch movies in English, I have to turn on the subtitles. 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 Na verdade, aqui, ó. Segundo momento mais forte. Subtitles.
When I watch movies in English, I have to turn on the subtitles. Funfa ou não funfa? Me fale aí nos comentários se o conteúdo tá entrando na sua cachola de forma mais dinâmica, se você tá começando a se sentir mais confiante em relação ao seu inglês. E aí, nesse último bloco aqui, vamos pegar aqui esse It's time for you. Tudo bem? Vou pegar só esse trechinho aqui pra gente poder também não ficar muito conteúdo, né? Pra você poder pegar, ó. It's time for you. Tá na hora de você fazer tal coisa. It's time for you, aí vem um complemento aqui. It's, no PDF eu boto mais completo, tá? It's time for you. Funfa demais, né, galera? Então, lá no meu Instagram, lá no Gabi Modesto Teacher, tem um videozinho que tá lá assim, ó. In, to, for, at, tudo com uma blusa amarela. Então, você vai lá nesse vídeo da blusa amarela, tudo bem que eu tô com essa to, for, tá lá na capa. To, for, in, etc. E aí, eu quero que você coloque o seu comentário por lá. O que eu quero perguntar pra você hoje? Qual que é a minha question pra você? Presta atenção na minha pergunta, tá? Você acredita que com o método DQD, uma pessoa, ela se sente mais confiante com o inglês? Ao começar a aprender o inglês, então essa palavra, confiante com o inglês. Você acredita que uma pessoa, aprendendo inglês com o método DQD, ela se sente mais confiante na jornada dela? Se sim, por quê? Qual que é a diferença que você detectou do método DQD em relação aos outros métodos que existem por aí? Então, veja, são duas perguntinhas. Você acredita, você está sentindo, experimentando na prática, que com o método DQD, que é todo esse caminho, esse universo, tem muita ferramenta e técnica que eu estou mostrando aqui. Lá no Fluência Assim vai ficar mais claro para vocês, tá? Eu vou desenhar o passo a passo de forma mais clara. Então, você acredita que com este método, a pessoa aprendendo inglês, ela se sente mais confiante, ela começa a se sentir mais confiante com o inglês? Com a pronúncia, com o entendimento, na hora de montar frase, liberta. Ela se sente mais confiante? Por que ela se sente mais confiante? E qual que é a diferença que você já identificou do método DQD com outros métodos que existem por aí? Quero muito saber a sua perspectiva, o seu ponto de vista em relação a isso, tudo bem? Então, esse é o comentário, é isso que você vai comentar por lá. Não é pra você comentar assim, ó, legal, cool. Não, eu quero ler trocas profundas. Eu amo, gente, saber sobre o seu sentimento aí do outro lado. Amo falar sobre sentimentos. Então, pra mim, é muito valiosa a sua resposta, tudo bem? Beleza, entenderam as instructions? Maravilha. Gabi, quando que a gente se encontra de novo? Na quinta-feira, porque eu não sei quando você tá assistindo, então não vou falar amanhã, mas na quinta-feira, às 8h05 da noite, vai ao ar o Esquenta. Show de bola? Recado dado. At, in, on. On não falamos hoje, né? Mas at, in, to, for. Pegou? Ficou claro pra você? Olha essas anotações. Eu não quero ninguém aqui, ó. Bite off more than you can chew. Não, vai aqui, ó. At 6 p.m. Interesting. At 25. At 20. I got married at 20. Aos 20 anos. I started learning English at 32. Aos 32 anos comecei a aprender inglês. And then, to. In, on, at. To significa para, por, que, do que. Não. Ó. Curtindo. To. Ter que fazer uma coisa. Have to. I get nervous when I have to speak in public. Have to. Ter que fazer alguma coisa. Interessante. To. Qual foi o outro uso do to? Nem lembro aqui mais. Mas você entendeu aqui o rolê? Tá muito deliciosa essa pair. Thank you so much. Mão na massa, me dê feedbacks do que você achou do encontro de hoje. Vai lá no Instagram. Beijo, meu povo. Have a good night. Bye, bye.